online. Era até bom se mostrasse mais pra lá do que pra cá. Chegamos, vamos lá. Boa noite. Boa noite pra mim. Vou chamar o pessoal. Não diz que estamos vivos. Não estão online. Vamos participando aí, vamos chamando o pessoal para participar junto com a gente. A Josi já tá, a Dilce já tá. Vamos chamar, convidar o pessoal aí. A mãe já tá. Boa noite para quem vai chegando. Nós vamos fazer a live do CM19, a Cássia ali. Lembrando que é para nós todos participarem. Querendo falar, pode falar, fazer pergunta, fique à vontade. Convida a Paula, Deus. Só compartilhando aqui, já vamos. Todo mundo que tá entrando, tá ouvindo o que tu disse? Eu sei. Ah, tá. Tô convidando o pessoal, né? Uhum. Já vamos começar, tá, gente? Estou só compartilhando aqui, já começamos já nosso estudo hoje. Acabamos o Sermão do Monte a semana retrasada, daí hoje nós vamos começar voltar para o Salmo 149, 119. Me troquei com um versículo. Então vamos lá. Eu compartilhei aqui. Nós já começamos a estudar já o Salmo. A Tailine está aí também. Oi, Tailine. Como é que tá? Ô, pessoal, vamos dando um oizinho aí pra gente saber quem tá aí. Tem alguém que tá ali que eu não consigo descobrir quem é, uma foto ali. Eu acho que é o Gabriel, né? Tem, seu baterista é o Gabriel. Eu acho que é o E é o Gabriel. Gabriel. Ó, o Gabriel já deu ele. Viu? Então tá, gente, vamos começar? Vamos lá. Só para lembrar, o Salmo 119, ele é um salmo, a gente não consegue, nós não conseguimos, não tem ao certo quem é que é o escritor do salmo. As pessoas, tem pessoas que dá autoria para Neemias e tem pessoas que dá autoria para Davi. Não se sabe ao certo quem é que fez. Nós já começamos a estudar ele faz uns 2 anos e pouco atrás nós começamos a estudar ele e nós chegamos, eu fiz o estudo até o Salmo, até o verso 7 e daí do versículo 8 em diante o Leonel assumiu e foi até o versículo 44. Então hoje nós vamos entrar no versículo 45. Então só para a gente lembrar, essa é um salmo que foi escrito pelo coração de quem foi o escritor, seja Esdras, ou seja eu falei Neemias naquela hora, né? Seja Esdras ou seja Davi, qualquer um dos dois a gente vê que é um salmo que ele é escrito de dentro do coração. É uma palavra de louvor a Deus. Ele é o mais longo de toda a Bíblia, né? Ele tem 176 versículos e ele é uma coleção de acrósticos, né? É uma coleção de acrósticos alfabéticos. Ele vem a letra alfa, e assim ele vai até a última letra, né? Até o ômega. É dividido em 22 sessões, sendo que cada sessão são 8 versos, totalizando 176 no total. Cada 8 versos é uma letra, ou seja, todos os primeiros 8 versículos, do 1 ao 8, começa com a letra Aleph.
Por isso, e aí todos eles começam com a letra Aleph, né? A segunda e assim por diante vai, cada sessão de 8 em 8 vai sendo falando a respeito disso. O número 8 na palavra de Deus, ele significa ressurreição, né? Porque os 7 dias, o 6 seria, pelo o estudo teológico, o 6 é o número imperfeito, seria o número do homem, o 7 é o número perfeito, que é o número de Deus, e o 8 seria o da ressurreição. Então, por isso que é feito de 8 em 8 ali. Israel passou da morte para a vida, por isso que ele é feito de 8 em 8, então. Ele fala para nós que porém na minha lei, farei da lei as minhas entranhas, escrevereis de todo o meu coração. Isso é Esdras falando, né, nesse capítulo. Só para vocês terem uma noção do que fala o Salmo 119, ele é 176 versículos que glorificam a palavra de Deus, glorificam, ou seja, desses 176 versículos, só 2 versículos não menciona os termos lei, mandamento, palavra, caminho, testemunho, julgamento, preceito ou estatuto. Então só 2 versículos não fala sobre esse assunto. O resto, todos os outros 174 versículos fala: eu amo a tua lei, eu amo teus estatutos, eu quero colocar os teus estatutos em ordem. É só o versículo 90 e o versículo 122 que não fala a respeito disso. Então, só para vocês, não tem por que falar qual cada versículo, né? Mas a gente vai falando. Nós estamos no versículo 45, o versículo 45, a letra é Vav. V-A-V, Vav, é a letra Vav. Então, os 8 versículos começam pela letra Vav. O versículo 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48. Como já estudamos do 41 até o 45, eu só vou dar uma passada nesses versículos para a gente lembrar. Versículo 41, Salmo 119, versículo 41. Lembrando que nós vamos estudar o 45, tá? Salmo 119, versículo 41. Vou ler na linguagem de hoje, que diz assim: ó Senhor Deus, mostra-me o quanto me amas, livra-me dos meus inimigos, de acordo com a tua promessa. 42. Então saberei responder aos que me insultam, pois eu confio na tua palavra. 43. Ajuda-me a falar sempre a verdade, pois a minha esperança está nos teus julgamentos. 44. E todos os dias obedecerei a tua lei, e sempre a cumprirei. E o versículo 45 que nós vamos estudar hoje: viverei à vontade, livre de perigo, porque eu tenho procurado seguir os teus ensinamentos. Vamos fazer uma oração? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer nossa oração à Tua presença, Te agradecendo pelas maravilhas que Tu tem feito em nosso viver. Faz de nós verdadeiros adoradores e que nós possamos buscar em Ti a salvação e a libertação. Obrigado por Tu ter nos dado inteligência e poder compreender a Tua palavra. Obrigado por ter deixado a Tua palavra para que nós pudéssemos entendê-la. Muito obrigado por ter mandado o Teu Filho aqui para morrer na cruz do Calvário e nos dar tamanha salvação. Muito obrigado por todas as coisas que Tu fez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então assim, meus queridos, o Salmo 119, como eles são versículos curtos, eu geralmente gosto de ler em várias eu me esqueci agora o nome, em várias leituras, né? Várias leituras não, traduções, né? Várias traduções, agora eu lembrei. No Ark, ela diz assim, ó: e andarei em liberdade, pois eu busco os teus preceitos. Na Nova Versão Internacional diz para nós assim, ó: andarei em verdadeira liberdade, pois eu tenho buscado os teus preceitos. A Josi me ajudou ali, traduções. De vez em quando dá uns tilts na cabeça. E na versão fácil de ler, que é uma versão que saiu nova agora na Bíblia, diz assim, ó: viverei tranquilo, porque eu quero seguir as tuas instruções. Das 4 versões as quais eu li, eu acho que a mais interessante aqui da forma seria essa última mesmo, na versão fácil de ler. Se você estiver no aplicativo da Bíblia, o aplicativo, como é que é o nome? É a New Version. Tu consegue baixar, VFL, versão fácil de ler, VFL. Diz assim: viverei tranquilo, porque eu seguirei as tuas instruções.
Eu acho interessante esse versículo, ele é bastante interessante, porque acontece na vida da gente que nós gostamos, nós não gostamos de nos submeter a Deus com as regras de Deus, né? Nós gostamos de viver a nossa vida livre. Mas quando nós fizemos coisas erradas e nós somos castigados por Deus, nós suportamos legitimamente o castigo. E esse castigo vem sobre a nossa vida por causa da nossa arrogância. Nós somos arrogantes, nós nos achamos melhor, nós nos achamos pessoas melhores que os outros e por causa disso nós sofremos o pênalti, né? Que na linguagem mais corriqueira a gente fala. Na linguagem popular ou corriqueira a gente fala. Nós sofremos o pênalti por causa disso. Ou seja, nós não queremos andar debaixo da regra de Deus. No domingo agora que foi a ceia, a Josi falou a respeito de que nós devemos vislumbrar a palavra de Deus e colocar e ver se nós estamos realmente sendo cristãos. Nós vemos isso nesse versículo também, porque ele diz que viverá tranquilo porque ele quer seguir as instruções de Deus. Ele quer viver em liberdade porque ele busca os preceitos de Deus. Ele quer viver a vontade de Deus, livre de todos os perigos, porque ele procura viver os ensinamentos de Deus. Nós temos, isso é o salmista falando, né? Então nós vemos que ele busca com toda a força dele viver em tranquilidade, mas é a tranquilidade porque ele conhece as instruções de Deus, ele conhece os preceitos de Deus, ele conhece a vontade de Deus e ele coloca isso em prática na vida dele. E por isso ele vive em tranquilidade, por isso ele vive. Mas não foi sempre isso, né? Nós vamos ver um pouquinho mais adiante que eu vou falar a respeito de quando ele se encontra com o rei Aquis. Não sei se vocês lembram lá no capítulo 27 de Samuel, que ele está fugindo de Saul, e ele entra na terra dos filisteus, e a terra dos filisteus é onde o rei é Aquis. E quando ele vai ser pego, ele finge de louco, ele começa a falar de forma como parecendo louco, assim, né? Uma pessoa abobada, assim. Ele faz uma imitação tão grande que ele começa a arranhar as portas, arranhar as paredes, assim, para mostrar que ele é louco. E engana o rei Aquis por causa disso, né? E muitas vezes por causa disso ele começou, o rei Aquis teve misericórdia dele, começou a ajudar ele, e aí ele começou a trabalhar se juntou junto com o rei Aquis, e por causa dele ter se juntado com o rei Aquis, ele começa a fazer coisas erradas, e começa a perseguir pessoas, e matar pessoas. Se vocês lê a história lá, o versículo 27, 28, 29, 30, eu acho, de Samuel, mas leiam lá para vocês verem essa história, é uma história bastante interessante. Capítulo 27 de 1 Samuel. Se eu não me engano, aí só dá uma conferida para mim, ver se é para mim não deixar o texto, só perguntar, o rei Aquis, perguntar na internet, mas só confere, eu acho que é o 27, acho que é 1 Samuel 27. Que ele engana lá com tanta persistência que ele é levado e começa a ocultar coisas, fazer fraudes, agir com ferocidade, começa a matar pessoas. 27, né? É do 27, 28 e 29. 1 Samuel 27, 28 e 29. Leia essa história para vocês verem, é bastante interessante. E aí ele começa a fazer tanta coisa errada ali, por causa que eu gostava muito quando eu servia lá na Igreja Vida Nova, que o pastor Joyce falava para nós assim, um abismo puxa o outro, e nós vemos exatamente isso. A pessoa, quando começa a fazer uma coisa errada, ela começa a fazer outra coisa errada, começa a fazer outra coisa errada, e assim vai indo. E aí ele se afunda de uma forma tão grande que daqui a pouco ele se encontra completamente enrolado dentro daquela coisa que ele está fazendo, e ele já começa a temer. Ele está vivendo de uma forma tão tortuosa, de tanta falsidade, que ele fica com medo de que ele não consiga mais ser verdadeiro, que a verdade não exista mais dentro dele,
E aí ele começa a orar e pedir para Deus: Senhor, tira de mim isso para que eu possa mudar. E aí lá no capítulo 30 nós vemos que aí o rei Aquis ele pede uma cidade para o rei Aquis dá a cidade de Ziklag lá, não me lembro bem como é que é o nome, mas eu acho que é isso. E ali ele rompe aquele negócio que ele está fazendo junto com o povo. Então nós vemos que quando nós começamos a nos enredar com o pecado toma conta da nossa vida, e nós temos que mudar isso. Nós temos que viver tranquilo, como o salmista diz: viverei tranquilo porque eu quero seguir as tuas instruções. Nós temos que seguir as instruções de Deus. Então, todo homem anseia por ser livre, né? Nós temos esse pensamento de dizer: cara, eu sou dono do meu próprio nariz, eu faço o que eu quero, eu ando do jeito que eu quero. Nós somos assim. Por exemplo, eu não vou entrar na igreja tal lá porque a igreja tal não deixa fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquele outro. Eu não gosto do fulano de tal porque o fulano de tal manda eu fazer isso, manda eu fazer aquilo, e eu sou dono do meu nariz, eu quero fazer o que eu quero. Eu quero ser livre, eu quero poder fazer o que eu quiser. Então, a liberdade é um tema que enfatiza na vida da gente. Nós queremos ser livres, nós ansiamos por essa liberdade. Todos querem ser livres na realidade, só que na realidade poucas pessoas conseguem descobrir que a liberdade está na palavra de Deus. Amém. Nós temos que descobrir isso, né, no nosso coração. Não que nós vamos descobrir, não. Cristo vai se revelar para nós e nós vamos descobrir que a liberdade está na palavra de Deus, que a liberdade está em cumprir a palavra de Deus. Exatamente isso que nós lemos nesse versículo. Viverei, na versão fácil de ler, né? Viverei tranquilo, porque eu quero seguir as tuas instruções. Nós vemos no versículo 34 lá que ele... olha para mim, Cássio. Capítulo 34 de Salmos, no versículo 5, que ele fala 34, 5, sim. Enquanto ela procura ali, a gente vai tentando lembrar. Daí nós vemos que lá em João 8,32 diz para nós: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a liberdade está na verdade. A liberdade está na palavra, a liberdade está em Cristo. 34,5. 34:5 diz: os que olham para ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais. Então é o 3 e 4, 3 ou 4. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e Isso. todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, ele me acolheu. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu, e livrou-me de todos os meus temores. Isso, né? Então quando a gente busca o Senhor, é o 4 esse, né? É o 4, capítulo 34, versículo 4, que diz para nós: busquei o Senhor e ele me ouviu, me livrou de todos os meus temores. No momento que nós buscamos a Deus, no momento que nós buscamos a palavra de Deus, nós entendemos que Deus nos livra de todos os temores, Deus nos livra de todas as preocupações, Deus nos livra de todos os problemas que existem na vida da gente, porque nós começamos a conhecer a verdade que liberta, que está escrito lá em João 8,32. E não é isso que nós estamos vendo hoje, de políticos usando esse versículo, falando totalmente erroneamente do que esse versículo está falando. Esse versículo diz para nós que nós temos que conhecer a verdade de Deus, e a verdade de Deus é Jesus Cristo. Nós temos que conhecer Jesus Cristo. Nós temos que conhecer. Por que a gente diz que a verdade é Jesus Cristo e nós dizemos que a verdade é a palavra? Porque lá João diz para nós: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Tudo foi feito por intermédio dele. Ele é a palavra, ele é a verdade, Cristo é todas as coisas. É isso que nós devemos entender. Quando nós conhecemos a verdade, ou seja, nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos Cristo e o reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Por isso que nós temos liberdade no momento que nós conhecemos Cristo. Nós vivemos completamente tranquilo. E no outro versículo diz assim: andarei em liberdade, né? Na outra tradução, na Revista e Corrigida: andarei em liberdade porque eu busco os teus preceitos. Ou seja, no momento que eu busco a palavra de Deus, no momento que eu coloco ela em prática na minha vida, eu começo a viver os preceitos de Deus, eu começo a viver a vontade de Deus. A verdade que está, ela me liberta, ela me dá liberdade total. Aí nós somos libertos dessa escravidão que nós vivemos hoje.
Nós nos regozijamos na obediência dos testemunhos e das palavras de Deus. Nós nos deliciamos em guardar todas as ordenanças que Deus tem para nós. Não é um peso. O problema é quando as pessoas... eu vejo, vocês devem ter visto também, as pessoas quando dizem assim, sabe por que eu não gosto, eu não sou crente? Porque no momento que a gente se transforma em crente, a gente perde a liberdade. Nós não podemos mais fazer o que nós queremos. Nós deixamos de ser livres, e isso não é verdade. No momento que nós conhecemos Cristo e colocamos a palavra de Deus, nós começamos a nos deliciar nas ordenanças de Deus, nós começamos a nos regozijar nos testemunhos que tem na palavra de Deus. Sabe quando tu lê a palavra de Deus e tu vê que as coisas acontecem, tu te maravilhas, meu Deus, como Ele é maravilhoso, as maravilhas que Ele fez. E não só como as pessoas pregam, que as pessoas pregam a respeito de que Deus Jesus se a gente servir a Cristo nós vamos ser abençoados. Não, nós vemos uma outra coisa completamente diferente. Nós vemos nós vemos uma bênção de forma diferente. Nós vemos lá em Estevão sendo morto e ali abençoado. Nós vemos lá em Hebreus 11, quando conta para nós lá no final de Hebreus 11, lá nos heróis da fé, que ela começa a dizer que as mães recebem os seus filhos mortos, cortados ao meio, pessoas apedrejadas, pessoas açoitadas, pessoas mortas. Essas pessoas, nós começamos a ver, nos regozijar em ver esses caras a morrer alegre na presença de Deus. Nós vemos quando Paulo, lá quando ele escreve a carta a Timóteo, lá que ele está num calabouço, enfiado lá no fundo no fundo de uma prisão fedorenta, uma prisão que era úmida, era horrível aquele lugar, e ele mesmo assim ele é alegre, ele feliz, porque ele estava na presença de Deus. Nós nos regozijamos de estar na presença de Deus, nós nos regozijamos de fazer a vontade de Deus. É isso que a palavra de Deus diz para nós, e quando nós vemos isso, nós vemos a liberdade que Cristo nos dá. Ele mostra para nós esse versículo que se alguém obedecer implicitamente a palavra de Deus, vai receber recompensas, vai andar com a mente calma, vai ter uma mente tranquila. Isso é maravilhoso, porque quando nós começamos a colocar em prática, nós começamos a receber essas recompensas que Deus tem para nós. Não é as bênçãos, agora Deus vai me dar carro, Deus vai me dar casa, Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo. Não é essas as recompensas a quais nós lutamos. Nós lutamos por recompensas maiores, coisas que não são temporais, coisas que são eternas. É isso que é o interessante. Nós lutamos para superar todas as coisas que existem aqui nesse mundo. Nós não buscamos mais o enriquecimento, nós buscamos outra coisa. Nós buscamos o enriquecimento de Cristo, nós buscamos a palavra de Deus para nos alegrar nela. Nós nos alegramos com coisas que são pós-terra, não são mais temporais, entende? A nossa alegria não está em ter um carro luxuoso, em ter uma casa maravilhosa, não está em ter uma conta no banco cheia. Não, a nossa alegria está em coisas maiores do que isso. A nossa alegria está... Sabe quando as pessoas têm um ditado que diz assim, que o dinheiro não traz felicidade, né? E ele não traz felicidade. É lógico que nós necessitamos do dinheiro para nós conseguirmos viver, para nós podermos nos alimentar, para nós poder... Aí tem outros que dizem assim, mas sem dinheiro nós não vamos conseguir se alimentar. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos ganhar o pão de cada dia. É isso que a palavra de Deus diz para nós, que todas essas coisas serão acrescentadas. Ou seja, eu vou ter o que vestir, eu vou ter o que comer, eu vou ter aonde morar, porque Deus vai cuidar de mim. Mas eu não quero, não é o dinheiro que é a principal... o principal da minha vida, mas é Deus. E eu me alegro não quando eu ganho alguma coisa, mas eu me alegro quando eu estou na presença de Deus, quando alguém se converte a Deus, quando a gente vê uma pessoa, que nem a alegria que a gente tem. Que eu entrei num hospital uma vez para falar do amor de Deus para as pessoas, e eu entrei num quarto de uma menina que tu olhava para ela, chegava a dar pena assim, a situação que ela estava.
Ela estava entristecida, ela estava de uma forma tão, como é que eu posso dizer, uma opressão tão grande na vida dela, que ela não queria mais viver, ela não tinha mais vontade. Eu falei de Cristo para ela, e ela, quando eu saí do quarto dela, o rosto dela tinha mudado, ela estava alegre, ela estava feliz, porque ela reconheceu Cristo como Salvador dela. Isso que nos traz alegria no nosso coração. Nós nos enchemos de alegria quando nós vemos pessoas se entregando a Cristo. Nós nos enchemos de alegria quando quando saímos de dentro de casa para levar o Evangelho para toda criatura. Nós nos alegramos em falar de Cristo para as pessoas. Isso nos enche de alegria e nos enche de regozijo, que é uma coisa maior do que alegria, ou seja, e é uma coisa que emana de dentro da gente e ferve quando nós começamos a falar de Cristo, porque nós queremos ver as pessoas transformadas, e aí nós começamos a viver uma vida calma. Eu não estou dizendo que nós vamos viver uma vida sem problema de forma alguma, mas nós vamos viver calmos, nós vamos viver tranquilo, aquilo que fala nos Salmos, lá que o salmista diz: quando eu deito na minha cama, quando eu deito a cabeça no meu travesseiro, eu durmo, porque Tu é o meu Senhor. Isso é a maior felicidade da vida da gente. A maior felicidade é nós fazer a vontade de Deus e nos alegrar na presença de Deus. Isso que é o interessante para todas as coisas. Não tem nada para falar? Ninguém está comentando nada. Gente, vamos conversar aí. Está todo mundo quietinho hoje. Vamos fazer perguntas aí. Então, assim, e se nós tivermos, por isso que eu estou falando, né? Nós vamos ser felizes e abençoados por Deus de uma outra forma. E se nós encontrarmos dificuldades na vida da gente, Deus vai nos dar uma forma onde nós vamos encontrar meio para superá-los. Sabe, qualquer coisa que tiver problema na vida da gente, Deus vai nos dar condição de nós conseguirmos vencer todas essas coisas. Os santos não veem, né? Eles não veem escravidão na santidade. É complicado, né? Quando as pessoas acham que aproveitar a vida é fazer o que o mundo está fazendo. E não é. Aproveitar a vida é nós termos a presença de Deus na vida da gente. Aproveitar a vida é nós estar alegre por ouvir a palavra de Deus e falar da palavra de Deus às pessoas. Aproveitar a vida é ter um espírito livre. É ser isso que ele falou assim: eu quero ser livre, eu quero viver tranquilamente na presença de Deus. É isso que eu quero. Isso é liberdade. Isso é viver a palavra de Deus de verdade. O homem ele acha que a liberdade é praticar o mal. Ou seja, é tu ter o homem ter outras mulheres na rua, beber, jogar, se drogar. Eles veem felicidade nessas coisas, e na realidade, quando nós começamos a olhar isso, nós vemos que isso não é liberdade. Isso, ao contrário, é escravidão. São pessoas que vivem escravos do pecado, escravos das coisas ruins, escravos de sexo, de drogas, escravos da vida mundana. Eles dizem que aproveitar a vida é fazer coisas que humanamente falando são boas. E por isso que quando eu falo para as pessoas que eu vejo crente dando testemunho, os crentes dizem assim: eu antes fazia isso, fazia aquilo, fazia aquele outro, e agora eu sou crente. Aí parece que é triste por causa que não consegue mais fazer essas coisas. Sabe que eu quando eu lembro dos meus da vida que eu tive antes de conhecer a Cristo, eu me entristeço. É tão ruim de eu me lembrar daquelas coisas que eu fazia. Gente, é complicado, sabe, da gente olhar assim: meu Deus, como é que eu fazia umas coisas dessas? E coisas que as pessoas do mundo acham que isso é bom, e não é. A gente sair para a rua, para balada, para fazer coisa, aproveitar a vida como eles falam, gente, isso é terrível, nós nos tornamos completamente escravos do pecado. Nós queremos cada vez mais, como eu falei no início do que o pastor Jorge falava, que um pecado leva ao outro, um abismo puxa o outro. Aí eu contei a história de Davi, essa história de Aquis, do rei Aquis lá, que ele começou a mentir para o rei Aquis, e daqui a pouco ele estava tomado pela mentira dentro do coração dele. E aí a gente olha, sabe como é que era a minha vida lá antigamente? A minha vida logo que eu conheci a Dilce, quando ela perguntava, e eu me tornei crente,
E aí a Dilce às vezes perguntava para mim: ah, tu fez tal coisa? Eu vivi uma mentira tão grande que eu não conseguia saber o que eu tinha feito. Quando ela perguntava, mas tu fez tal coisa, eu tinha que parar e não sabia mais se aquilo que eu tinha falado era verdade ou era mentira. Eu vivia em tanta mentira na minha vida que eu não sabia o que era verdade e o que era mentira. Eu vivia num pecado tão grande que quando as pessoas perguntavam alguma coisa para mim, eu não sabia responder, por causa que eu vivia numa vida paralela. Eu não sabia o que era real na minha vida, porque eu vivia uma outra pessoa. Eu queria ser de um jeito e eu era de outro jeito, então eu mentia. Aí então eu já não sabia mais o que era real e o que era falso na minha vida. Gente, como é que uma pessoa pode ser feliz desse jeito? Como é que uma pessoa pode ser feliz querendo mostrar para os outros o que... Eu tenho uma pregação que eu fiz um tempo atrás que falava que nós devemos, se nós somos coadjuvantes ou somos personagens principais da vida da gente. E eu vejo hoje em dia, infelizmente, são pessoas vivendo não uma realidade mais, mas eles vivem como coadjuvantes na vida deles. Eles não vivem mais uma vida, eles não têm um espírito livre, eles não têm um espírito de santidade, eles não andam mais de acordo com a vontade de Deus. E quando nós nos convertemos a Cristo e de verdade nós fizemos o que esse versículo está dizendo, Deus nos dá condição, Deus nos dá liberdade, Ele nos capacita para que nós possamos vencer todo o mal. Ele coloca o Espírito Santo na vida da gente e o Espírito Santo nos toca quando nós vamos fazer alguma coisa errada. Ele nos chama a atenção e diz: não faz por aí. Ele está todos os momentos da vida da gente nos ensinando a andar de acordo com a vontade dele. Ele nos reveste com empenho para que nós possamos vencer todo o problema. Ele nos coloca em nós uma sujeição amorosa à palavra de Deus. Por isso que o salmista se alegrava quando ele dizia que ele queria viver a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus, porque ele tinha uma capacidade, ele era revestido do poder do Espírito Santo e ele tinha uma sujeição amorosa a Deus. Sabe quando a gente fala que a palavra de Deus diz para nós em Efésios e em Pedro lá, que a mulher deve ser submissa ao seu marido? Quando ela está falando que a mulher seja submissa ao seu marido, é submissão em amor. É essa submissão que nós temos que ter para Cristo, porque ele diz que nós maridos somos... nós temos que amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, e as mulheres têm que ser submissa ao marido como a igreja é submissa a Cristo, ou seja, uma submissão de amor. Eu faço as coisas que Deus quer, não por causa que eu sou obrigado, não, mas é porque eu sou, o amor de Deus me constrange. Eu não quero fazer as coisas erradas porque eu quero estar na presença de Deus, eu quero viver a liberdade de Deus, eu quero viver um caminho de santidade, porque o caminho de santidade é a melhor coisa que existe na vida. O caminho de santidade, ele não é uma pista para escravos, não, ele é uma rodovia do rei, que o rei fez para homens livres. Nós somos... No momento que nós reconhecemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Ele abre uma rodovia para que nós possamos ser homens livres. Nós andamos alegres por ser livres de todos os pecados, livres de todos os anseios, livres de todas as maldades que tem no coração da gente, e nós somos recobertos pelo poder do Espírito Santo. Nós viajamos jubilosamente, assim como lembra lá quando o povo estava no Egito preso, e eles saem do Egito para a terra de Canaã, eles saem jubilosos, eles saem alegres, eles saem felizes, porque saiu todo o fardo da escravidão e eles vivem uma vida nova. Eles estão indo para Canaã, para uma terra de liberdade. E é isso que, quando nós encontramos a Cristo, quando nós encontramos a palavra de Deus na vida da gente, é isso que o nosso coração sente. Ele sente júbilo porque nós estamos saindo da servidão e estamos indo para a liberdade. De agora em diante nós vamos ser livres, nós vamos fazer a vontade de Deus. Nós saímos, como fala o salmista, fala lá no Salmo 51,
ele sai de um lamaçal de pecado e sai e vem para o reino da luz. Ele sai de um poço de erros e se transforma uma vida maravilhosa, uma vida jubilosa. Por isso que eu sou apaixonado pelo Salmo 119, que o Salmo 119 ele é uma declaração do salmista de amor por Deus. Ele fala da gratidão por Deus, da gratidão pelos testemunhos de Deus, da gratidão pelos preceitos de Deus, da gratidão pela palavra que Ele deu para nós. Ele se alegra, 174 dos 176 versículos, ele está engrandecendo a palavra de Deus, engrandecendo a Deus, engrandecendo os estatutos de Deus, engrandecendo todas as coisas de Deus. Isso é ser cristão de verdade. Nós somos rejubilados pela palavra de Deus, nós somos alegres porque nós vivemos essa glória maravilhosa que Deus deu para nós. Deus mostrou a misericórdia dele por intermédio da sua salvação. Ele nos deu salvação porque as misericórdias dele se renovam dia após dia. Ele nos ensina a andar nos caminhos dele. Ele nos ensina a palavra dele. Nós falamos nos cultos de domingo, que nós estávamos falando que Jesus é o caminho. Jesus se revela como a palavra. Jesus mostra que ele é a palavra e mostra como é que nós devemos amá-lo e mostra como é que nós devemos cumprir essa palavra que é ele. E é isso que Deus dá para nós. Deus nos dá a palavra dele, nos ensina como nós devemos agir de acordo com a palavra dele e ainda nos dá condição de fazer a vontade dele. Ou seja, ele nos mostra a palavra e nos mostra como nós devemos cumprir essa palavra. Sabe por que nós não vivemos dessa forma? Porque nós não lemos a palavra de Deus, porque nós não buscamos a palavra de Deus, porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Lá em Atos 2, do versículo 42 em diante, que ele fala, e ele diz que todos os dias Deus colocava a gente, agregava pessoas na igreja e dizia que todos eles viviam de acordo com o que os discípulos ensinavam. E sabe por que nós não vivemos conforme os discípulos ensinavam? Porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Não sabe o que os discípulos ensinavam. Não lê a Bíblia, não sabe o que é. E não é nem isso, nem ler, sabe, como eu digo, que aquele que não lê, ele se torna refém do que ouve. E aí as pessoas, além de não ler a palavra de Deus, eles vão para igrejas que pregam outro evangelho. Eles vão para a igreja onde os pastores estão falando que nós temos que fazer a vontade de Deus, porque nós temos que dar o dízimo, que Deus vai nos abençoar, nós vamos ser enriquecidos, que Deus vai nos dar saúde, que Deus vai nos dar alegria, que Deus vai nos dar bens, nós vamos viver, que nós não somos, nós não somos cauda, nós somos cabeça, nós temos que viver o bem dessa terra, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo, e nós vivemos um evangelho mentiroso, enquanto nós vemos que a palavra de Deus diz para nós que Cristo, ele diz, toma minha cruz e siga-me. Ele não está dizendo que vai nos dar não vai nos dar dinheiro, não vai nos dar nada, mas ele vai nos dar a salvação, é coisa muito maior, e nós temos que conhecer. Sabe quem que promete isso? Eu já falei 10 vezes e vou falar o resto da minha vida. 10 vezes nada, já falei muito mais. Que quem promete bens materiais, quem promete felicidade, quem promete fama, quem promete esses bens, essas coisas mundanas, não é Cristo, é Satanás. Então se tu tá atrás de bens materiais, tu tá atrás de fama, se tu tá atrás dessas coisas, quem é teu Deus não é Deus, não. Entende? Porque Deus não nos promete essas coisas, Deus nos promete a vida eterna. Deus nos promete a liberdade das nossas vidas. Deus nos promete uma vida no reino de luz. Não que nós... É lógico, eu não estou falando para vocês que a nossa felicidade vai estar lá só depois, depois que nós morrermos. Não, olha o que esse versículo diz para nós. Vamos voltar lá no versículo de novo. Viverei tranquilo, viverei em liberdade, porque eu conheço os teus preceitos, eu conheço as tuas vontades e eu coloco elas em práticas. Eu tenho liberdade por causa disso. No momento que eu coloco a palavra de Deus na minha vida, eu vivo em santidade, e eu vivendo em santidade, eu vou ter um espírito livre. Eu vou aproveitar a vida de verdade. Eu não vou aproveitar a vida como as pessoas do mundo acham que é viver, mas eu vou me tornar
Quando eu me torno crente, eu não perco a vida, ao contrário, como as pessoas do mundo dizem, né? Ah, mas eu vou perder a minha vida, não vou poder aproveitar. Não, aí é que tu vai poder aproveitar. Tu vai ser feliz de uma forma tão grande que tu vai ver a alegria de viver a palavra de Deus. O caminho de santidade é um caminho maravilhoso que nós podemos viver, que nós largamos todas as coisas que nos entristecem. Sabe, eu tinha um amigo meu, um tempo atrás, ele já era cristão, só que ele tinha um pecado na vida dele que ele não confessava, né? Ele tinha um problema com a justiça. E aí, sabe quando uma pessoa quando chega do lado da pessoa, a pessoa está sempre assim, ó, sabe? E é isso que acontece. É isso que acontece na vida da gente quando nós vivemos em pecado. Nós estamos sempre preocupados. Sabe quando eu já falei alguns dias atrás, sabe quando o patrão te chama, o patrão diz assim: Cláudio, vem cá que eu preciso falar contigo, vem na minha sala. E aí eu já começo assim: meu Deus, será que ele descobriu? O que será que eu fiz de errado? Não, se o chefe da gente chama a gente para a sala dele, a gente diz assim: meu Deus, olha só que maravilha, ele vai me dar um aumento, ele vai me dar uma promoção, porque eu vivo corretamente. Entende o que é isso? Isso é tranquilidade, é isso que ele fala, isso que ele fala, viver em deleite, viver em um constante descanso, porque eu vivo de acordo com os preceitos de Deus. Eu sou livre porque eu vivo os preceitos de Deus. Eu sou livre porque eu vivo os testemunhos de Deus. Eu sou livre porque eu faço a vontade de Deus. Então, eu busco a perfeição de estar na presença de Deus quando eu estou vivendo em obediência essa santa e maravilhosa palavra que Ele nos fala. Ele faz com que nós consigamos desfrutar da emancipação de uma servidão espiritual. Ou seja, eu não sou mais servo, agora eu sou livre. Eu me coloquei amorosamente embaixo da servidão de Cristo, porque lá Ele me traz alegria. Ele me religa novamente a Deus quando Adão pecou lá e se afastou de Deus, se desligou da presença de Deus, e quando Cristo morre, Ele nos dá a oportunidade de novamente nos religar com Cristo. Por isso, religião, ou seja, o religar, se ligar novamente com Deus. E é maravilhoso, porque a gente vê que o versículo, se a gente olhar na versão da Arca, ela começa com a preposição, preposição, né? Preposição e, ou seja, é uma preposição de ligação. Ela está ligando ao versículo anterior. O versículo 44 diz para nós assim, ó: e todos os dias obedecerei a tua lei, e sempre a cumprirei. E por causa que eu conheço a lei e cumpro a lei, eu viverei tranquilo, porque eu conheço as tuas instruções. Então existe um E que está nos ligando, ou seja, todos os dias eu obedecerei a tua lei e sempre as cumprirei, porque eu conheço a tua lei e eu tenho liberdade. Isso que é o versículo. Por isso que nós não podemos pegar um versículo isolado, e principalmente um versículo que começa com a letra E. Ele já começa com a letra E dizendo que estou seguindo lá atrás. Então, quando eu começo a conhecer a palavra de Deus, e eu coloco todos os dias essa palavra de Deus em obediência na minha vida, e faço com que ela se cumpra na minha vida, eu tenho liberdade, e a liberdade para viver a alegria de Deus. E aí ele faz menção, né, nesse versículo ele está fazendo menção dos benefícios ao qual nós encontramos quando é chegada a misericórdia de Deus na vida da gente. No versículo 42 ele diz assim, ó: então eu saberei responder aos que me insultam, pois eu confio na tua palavra. Ou seja, quando ele diz que eu vou saber responder aos que me insultam, ele está dizendo para mim que eu vou saber tratar as causas dos meus inimigos. As pessoas que vão falar mal de mim, eu vou saber tratar, eu vou saber responder à altura. Não à altura assim, de um cara me jogar uma pedra, eu vou jogar 10 pedras dele, não, de forma alguma. Mas se ele falar mal de mim, eu vou ter condição de falar do amor de Deus para ele. Eu vou poder ensinar ele a palavra de Deus, ou seja, Deus vai me dar a liberdade para que eu possa falar dele. Quando alguém falar mal de mim, não vai ter
como é que eu posso dizer? A pessoa vai falar mal de mim não por causa das coisas que eu faço mal, mas ela vai inventar. Olha lá em Daniel 6, quando a gente vê que 122 pessoas se reúnem para achar um erro em Daniel e não acham. Então eles têm que inventar alguma coisa que possa derrubar Daniel. E é isso que quando um homem de Deus de verdade ele vive, ele se transforma de uma forma que não vão achar erro. Então quando alguém falar alguma coisa de nós vamos ter uma resposta branda, nós vamos ter uma resposta de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, nós conhecemos a palavra de Deus e nós fazemos de acordo com ela. Isso que quer falar. Aí quando nós chegamos no versículo 23, diz para nós assim, ó: ajuda-me a falar sempre a verdade, porque as minhas esperanças estão nos teus julgamentos. Ou seja, os julgamentos de Deus, a minha esperança está no julgamento de Deus. Vamos lá, a pergunta é, quando ele faz a pergunta lá: ô louco, essa noite vão pedir a tua alma, de quem será? E se Deus falar isso para nós, que essa noite nós vamos partir, para onde nós iremos? Aonde está a nossa alegria? O julgamento de Deus nos alegra ou nos entristece? Ou seja, quando eu vou comparecer diante do tribunal de Cristo, eu vou chegar lá diante do tribunal de Cristo alegre e dizer assim: Senhor, eu posso... agora eu me lembrei da passagem do rei Ezequias, né? Quando o rei Ezequias está... Isaías, Deus manda Isaías lá falar com Ezequias e diz assim: vá lá e diz para o rei Ezequias para ele arrumar a casa dele, porque essa noite ele vai morrer. E aí Isaías chega para ele e diz assim: rei, essa noite tu vai morrer. Prepara a tua casa que tu vai morrer essa noite. Aí sabe o que Ezequias faz? Vira as costas, entra no quarto dele lá, vai lá sei eu para onde ele vai. E eu imagino, assim, eu coloco na minha mente uma ideia, sabe? Ezequias vira de costa. Eu vou virar aqui, eu acho que não consigo ver. Ele faz isso aqui, ó. Tá vendo? Ele coloca a mão assim e fica assim, ó. Eu imagino isso. Ele olha para dentro dele e começa a ver as coisas que ele fez. E aí, sabe o que ele vira e diz para Deus na oração dele? Senhor, tu me conheces, tu sabe como eu tenho andado nos teus caminhos. Eu te clamo por tudo isso que por eu andar de acordo com a tua lei. Eu peço que tu tenha misericórdia de mim e não me leve. Essa é a oração dele. O profeta está indo embora. No meio do caminho, Deus diz para o profeta: volta lá e diz para ele que eu vou dar para ele mais 15 anos de vida. Ele barganhou com Deus. Ele diz: Senhor, eu tenho vivido uma vida correta, eu tenho feito a tua vontade, eu tenho andado conforme os teus estatutos, então tem misericórdia de mim. E nós? Será que nós temos condição de conversar com Deus dessa forma? Será que nós temos a esperança no julgamento de Deus? Será que nós temos essa esperança da verdade na vida da gente? Ou nós temos vivido de qualquer jeito? Se Deus pedir a tua alma hoje, tu tem condição de chegar para Ele e dizer assim: Senhor, eu tenho feito, toda a minha vida eu tenho andado nos teus estatutos, eu tenho andado nas tuas palavras, então olha por mim, tem misericórdia de mim. Será? Aí no versículo 44 nós vemos que a perseverança de santidade, e ele diz, né, no versículo 44, e todos os dias obedecerei a tua lei. Não é só hoje, não, todos os dias da minha vida. E aí ele termina o versículo dizendo: e sempre a cumprirei. Ou seja, eu conheço a lei de Deus, eu leio a palavra de Deus, eu tenho ela colocada em prática na minha vida. Olha que maravilha esses primeiros versículos desses oito versículos dessa letra Vav. A maravilha que ele está falando. De novo vamos ler lá. Então saberei responder aos que me insultam. Ou seja, eu vou saber cumprir como é que eu vou agir com meus inimigos? Pois eu confio na tua palavra. Ajude-me a falar sempre a verdade, pois há esperança nos teus julgamentos. Ou seja, eu tenho como dar testemunho, né? Eu usei o profeta, o rei Ezequias aqui. E a perseverança na santidade que eu vou colocar ela em prática em toda a minha vida. Será que nós temos isso para viver na vida da gente? Agora, nós habitamos em liberdade.
E se nós habitar nessa liberdade associada à vida a qual nós temos que ser homens bravos diante da palavra de Deus. E aí ele fala, né, no princípio do versículo, dizendo, andarei. Quando ele diz, né, andarei. Quando ele diz andarei em liberdade, ele quer dizer que vai ter indicando um progresso diário, contínuo. Ou seja, eu vou andar, eu vou estar sempre andando, eu vou estar a caminho disso. Eu vou estar buscando, quando Paulo diz, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que andar um progresso, nós temos que viver uma vida, não é altos e baixos. Plena, né? Isso, uma vida plena, uma vida uma vida constante, uma constância. Andar sempre corretamente. Não é hoje eu sou que a gente vê pessoas, aí o cara chega na igreja lá, o cara como é que diz na igreja pentecostal, sapatinho de fogo, né? É uma maravilha, e salta e pula e vive, que maravilha, e é o rei dos crentes, é o super crente. Aí quando sai da igreja vive ó dia, ó mês, ó ano, o crente o olhe. Então nós temos que viver uma constância, nós vivemos uma alegria sempre, né? Nós vemos a vida de Paulo, né? Paulo, quando ele estava alegre, ele estava alegre. Quando ele estava triste, ele estava alegre. Não em nada, não é pela circunstância que vai mudar a minha vida, mas a minha vida é numa constância. Ou seja, eu estando no meio de reis, como Paulo pregava em meio de reis, ele pregava no meio dos gregos, ele pregava no meio de fariseus, ele pregava no meio da alta sociedade, mas quando ele estava sendo julgado lá pelo Sinédrio, lá no Sinédrio, lá, quando a gente vê isso em Atos 26, quando ele está sendo condenado, está sendo julgado pelo rei Agripa, ele está sendo julgado e o rei Agripa diz para ele assim, 26, versículo, Salmo 26, eu acho que é versículo 30 ali, aí o rei Agripa diz para ele assim, Saulo, tá louco? Está louco? Tu acha que com tão poucas palavras tu vai me persuadir a me tornar um cristão? E aí ele diz assim, cara, eu queria te converter, mas não somente a ti, mas a todos que estão aqui, todo esse pessoal do Sinédrio aqui, se ouvisse a minha pregação e vocês mudassem de vida, vocês não sabem qual a maravilha que vocês teriam. Então ele falava para reis, ele falava para quem estava julgando ele. E quando ele estava lá em Atos 16, que ele estava jogado num calabouço, e Cristo salvou ele, abriu as portas, Pedro, né? Não foi Paulo, que abriu as portas lá, e ele diz, é Pedro, né? Agora não... Eu tinha dito que era Salmo 26, que Saulo foi... Não, Atos 26 está sendo julgado. Paulo está sendo julgado pelo rei Agripa. Em Atos 16, Pedro está preso e é liberto. E aí quebradas as cadeias e ele é liberto. E daí o funcionário pega a faca, o cara que está preso lá, pega uma faca e vai se matar. E aí Pedro disse, não faz isso com a tua vida. Ele diz assim, mas vocês fugiram. Ele disse, não, nós não fugimos, nós estamos todos aqui. E aí ele prega para o carcerário, e aí o carcerário diz assim, o que eu posso fazer para ser salvo? Ele diz assim, tu e a tua casa serão salvos. Isso está em Atos 16, 31. É isso que nós temos que fazer, falar a respeito do amor de Deus, é isso. A Josi diz assim, a pessoa se converte, não vive de comunhão com Deus, mas separa o domingo para o Senhor. Quanto engano! Ele não merece um dia, merece nossa vida, e tudo o que fazemos deve ser para Ele e para Ele. Exatamente isso. Nós não temos que viver, nós temos que viver o domingo. Nós temos que viver. Por isso que quando a palavra de Deus diz para nós ali, né, é Paulo e Silas no 16 também? Então é Paulo e Silas, não é Pedro mesmo. Agora eu confundi os nomes tudo. Ele está preso no 16 e aí ele está sendo julgado lá no 26. Só confirma para mim quando é que o Agripa fala no ato. É 26. Não, é 26, mas qual é o versículo? Que aí quando a Agripa diz para ele,
Tu acha que tu vai me Paulo e persuadir a me Silas, mudar? A Josi também diz. É Paulo e Você Silas. falou Pedro, eu fiquei Pedro, mas essa é a história de Paulo e Silas, velho. Gente, cara, é tanta informação na vida da gente que a gente começa a dar uns tilt na cabeça da gente de vez em quando. Então, quando ele começa o versículo 45, ele diz andarei, ele está falando num andar diário, que eu vou andar todos os dias, eu vou viver constantemente, eu vou viver de acordo com a vontade de Deus sempre. E aí ele diz, andarei todos os dias em liberdade, ou seja, alguém que está fora da prisão, alguém que está desimpedido de adversários, alguém que está desvencilhado dos fardos, alguém que está sem algemas, ou seja, desalgemado, está com a visão maravilhosa. Ele não tem medo de nada. Quando nós falamos lá no Jesus é o caminho, né? Que a gente fala que já pensou nós vivermos uma vida sem medo? Isso é liberdade. Uma vida que eu não tenho preocupação com as coisas. Conseguiu achar? Do Rei Agripa? Atos 26, 28. Então, 26, 28. Ele se dirigiu a Paulo e disse, por pouco você me convence a tornar cristão. Por pouco? Aí a resposta dele? Peço a Deus que faça com que, por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem venham a ser alguém como eu, mas sem essas correntes. Gente, é difícil, é tanto versículo na cabeça da gente que a gente começa a... E aí quando tu tá falando, vem o versículo, brota assim, e aí a gente vai falando, aí de vez em quando erra os personagens, erra quem tá falando, até hoje eu tava vendo um videozinho do cara que quando tá com sono, ele diz assim, Senhor, como é que é a oração dele, que ele começa a... Como é que é? Perdoa, dorme com Deus, Senhor abençoe Jesus. Deus abençoe o diabo. Aí o cara começa a orar, faz a oração, é tanta informação na vida da gente, e tal liberdade, essa liberdade que Deus nos dá até seria perigosa para nós se nós não vivêssemos de acordo com a palavra de Deus, se nós não conhecêssemos a palavra de Deus de verdade, mas essa liberdade é dada só para quem conhece a palavra de Deus. O único objetivo a ser buscado pelo cristão deve ser a vontade de Deus. Esse era para ser o objetivo do crente. O crente teria que buscar a palavra de Deus com toda a vontade dele, e não só buscar a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus, mas viver a palavra de Deus em si próprio, acabar com os prazeres, porque fala para nós Tiago, né? Tiago diz para nós lá dizendo assim, vocês oram e não recebem porque vocês oram mal, porque vocês estão orando e pedindo para o deleite de vocês, ao invés de pedir para as coisas de acordo com a vontade de Deus. É isso que nós temos que buscar, a vontade de Deus todos os dias na vida da gente. E quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós somos constrangidos em fazer a nossa própria vontade. Nós queremos fazer o que é para ser feito de verdade. E aí nós podemos dizer, nós podemos afirmar que na vida da gente, o que fala no fim do versículo, e busco os teus preceitos, e busco os teus julgamentos, e busco a tua palavra, e eu ando nela. É isso que a palavra de Deus diz para nós, porque quando nós vivemos em liberdade, por causa, vamos lá, o versículo 44 e o versículo 45, ou seja, eu conheço a tua palavra, eu busco ela e coloco ela em prática na minha vida. É isso que fala a palavra de Deus. Eu guardo a lei de Deus, porque eu conheço ela, eu faço ela, coloco ela em prática na vida da gente. Nós buscamos ela de verdade. Quando ele está falando isso, ele tem em mente que as pessoas que conhecem a palavra de Deus obedecem à palavra de Deus e se empenham que isso seja colocado em prática na vida da gente. Mas sabe o que nós vemos hoje em dia? São crentes que leem a palavra de Deus e sabe quando o advogado quando ele vai julgar a tua causa, ele vê qual é que é o teu problema e aí ele vai na lei e busca uma brecha onde ele pode joquear aquilo que tu está fazendo. E é exatamente isso que eu vejo os cristãos. Os cristãos pegam a palavra de Deus e assim, isso está dito aqui, então eu posso fazer isso. Ele começa a usar a palavra de Deus em prol das próprias necessidades. É o que eu disse para vocês, aquele versículo que diz para nós que
que o servo de Deus ele não pode ser cauda, mas ele tem que ser cabeça. Aí eu pego isso aí para dizer que eu não posso trabalhar de escravo, eu não posso trabalhar de gari na rua, não. Eu tenho que ser presidente da República, eu tenho que ser por causa que Deus vai me colocar. Não, não é isso que a palavra de Deus está dizendo para a gente. Então o problema é que nós começamos a deturpar a palavra de Deus de acordo com a nossa vontade e de acordo com que aquilo ande de acordo com o que a gente quer que seja feito. Então assim, gente, é muito mais elevada do que qualquer outra coisa. Nós temos que estar sempre lutando, nós temos que estar sempre orando, lendo a palavra de Deus e clamando a Deus, para Deus, como o salmista lê aqui: Senhor, me dá mais conhecimento da tua mente, me dá mais conhecimento da tua palavra, faz com que eu me conforme de acordo com a tua vontade, ou seja, que eu ande de acordo com o que tu queres para o meu viver. Eu quero conhecer a tua lei, eu quero buscar a tua lei, eu quero guardar a tua lei cada dia mais. Eu quero andar de acordo com a tua vontade cada vez mais. Eu quero ser cristão cada vez mais. É o que diz a palavra de Deus: aquele que está sujo, suje-se mais, e aquele que está limpo, limpe-se mais. Exatamente isso que nós devemos fazer. Nós conhecemos a palavra de Deus e cada vez nós buscamos mais a palavra de Deus para nos aproximar mais de Deus. Nós não conhecemos a palavra de Deus para que nós possamos, eu sei todos as coisas e aí agora eu sei como é que eu devo agir, o que eu devo fazer. Não, eu não sei. Eu só sei a palavra de Deus e eu tenho que colocar ela em prática na minha vida. É isso que esse versículo está dizendo para a gente. Que nós possamos de verdade colocar esse versículo em prática na vida da gente e fazer com que essa liberdade não se transforme em uma libertinagem na vida da gente. Que eu possa viver, como fala lá na nova tradução da linguagem de hoje, viver a vontade de Deus. Que eu possa viver a vontade de Deus, livre de todos os perigos que existem na minha vida, as vontades que eu tenho, e eu possa procurar viver os ensinamentos de Deus todos os dias. E na versão fácil de ler, vou viver tranquilo, porque eu quero seguir as instruções as quais tu me passou. Me ensina, Senhor, a andar nos teus caminhos. Me ensina, Senhor, a andar nos teus estatutos, para que eu possa viver em liberdade, viver em tranquilidade. Que isso seja uma realidade na vida da gente. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado por ter ouvido mais uma vez esse servo de Deus e servo de vocês também. Estou aqui para servir cada um de vocês. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos dê sabedoria cada vez maior. Aguardo vocês novamente no domingo. Não esquecendo que agora no final da live vai ser encerrada, no momento que vai ser encerrada a live, vai ser aberta uma caixinha de perguntas e respostas, para a gente poder responder, que todas as quinta-feiras nós estamos lançando isso, né? Então, deixe a pergunta lá, qual a dúvida que você tem, e assim a gente pode mais uma vez responder. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até domingo às 19h30 que nós vamos ter culto novamente. Eu vou pedir para a Dilce fazer uma oração final e assim nós encerramos essa live mais uma vez. Querido Deus e amado Pai, nós te damos graças por estes momentos que tivemos aqui, Pai. Que Tu nos abençoe, que nós possamos guardar na nossa mente e no nosso coração a Tua mensagem, Pai, para não esquecer nunca mais. Que Tu te faça presente, Espírito Santo de Deus, nas nossas vidas. Abençoa-nos no restante dessa noite e que nós possamos ter um dia agradável amanhã na Tua presença, Senhor. Eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. 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 Fique na paz e que Deus abençoe a vida de vocês. Amém.